A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a certeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz, pelas crianças, pelas florestas, pela vontade de lutar. Paz pela paz. E aí vai, né? Meus amigos, começamos nosso programa de hoje, 24 de julho, uma quinta-feira. Começamos já evocando a paz nesse hino à paz do nosso querido amigo Nando Cordel, né? Tornou-se um hino do movimento Você e a Paz, que foi capitaneado durante muitos anos aí pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. E hoje o mundo se debate em guerras, rumores de guerras e fome em Gaza. As cenas de Gaza me impressionaram demais, profundamente. Meu Deus, não imaginei que ainda fôssemos ver cenas desse tipo em pleno 2025, né? Tá bom? Tem que mostrar a locomotiva aqui, a Maria Fumaça de Jaguariúna, não é? Muito bem, meus amigos. Hoje, então, eu tirei essa quinta-feira aqui com vocês para jogar aqui algumas repercussões da Noite da Fraternidade, lá no Centro Espírita Allan Kardec, no coração de Campinas, na rua Irmã Serafina, né? Eu acho bom a gente sempre que possível, aí, agora estou chamando o slide, agora sim, sempre que possível é bom a gente ir lembrando um pouco o nosso movimento, senão nós corremos o risco de perder a nossa memória. Total. Total. Porque vejam só, a juventude de hoje, a geração atual, não sabe muito bem quem é Leopoldo Machado, por exemplo. Para citar um ícone. Conte como foi. Eles querem saber, isso é bom. Quando a gente vê isso no jovem, ele fala, conta, como é que foi a história? Tem fotos? Eu quero ver. E eu vi isso no rapaz, o Ivan. Ivan? É isso mesmo, o Ivan está aqui, ó. Ele é o mais alto aqui na foto, a pontinha aqui, tá vendo? Eu olhei para aquele menino assim, né? E ele olhando para a gente, e quem disse, conte. Muito provavelmente ele esteve na geração anterior. Foi um daqueles homens que trabalharam pelo espiritismo aqui em nossa terra. Está reencarnado aí comandando a mocidade. A USE começou em 47, mas em 53 já tinha uma base aqui em Campinas também. O Jornal Alavanca, não sei se estou equivocado, mas ele é de 55, o ano que eu nasci. E vai completar, ou completaria 70 anos agora em setembro. Dizem que ele é de 56. E o seu aniversário seria o ano que vem.
Mas foi muito bom eu ver aqui o presidente da USE intermunicipal. O da regional também estava presente, o meu amigo Marco Milani. Eu vou ver se eu tenho uma foto dele para mostrar. Mas o presidente da USE Intermunicipal Campinas, que é esse jovem mais à direita aqui, o Carlos de Paula, ele estava ali também, assim, cheio de curiosidade. Me contem mais, como foi? Como foi o movimento nos anos 60, 70, 80? E a Cristiana, que está aqui, ó, o Cristiana, ela foi projetando muito material no telão, que estava na exposição, mas ela projetou também sobre o jornal Alavanca, como o jornal foi um parceiro da Noite da Fraternidade. A Noite da Fraternidade tinha seus eventos, eram noticiados no jornal. E o Carlos de Paula estava ali. Olha, gente, surpresa, hein? Que no final ele revelou. Vamos trazer de volta o Alavanca. Ele teve uma interrupção aí, temporária, mas vamos trazê-lo de volta. Bom, muito bom, não é? Quer dizer, se você consegue essa sinergia, vamos usar essa palavra, com as gerações que estão aqui e as que estão chegando, vai dar um resultado muito bom. O resultado será revigoramento no nosso movimento espírita. Eu até disse, quando eu usei lá a tribuna, eu toquei violão também, olha lá. Cantei com a Triana e o filho dela. Era um menininho, hoje é um rapagão, olha lá, é o Vinícius. Cantamos junto o hino à Alegria Cristã. Somos companheiros, amigos, irmãos. Foi assim, então. Eu disse ali ao microfone que muitas vezes um movimento tem uma geração meio tímida, vamos dizer assim. Mas, em compensação, depois vem uma safra nova e arrebenta. Eu acho que essa safra aí da Noite da Fraternidade, principalmente nos anos 80 e 90, fez isso. Conseguiu sacudir. As nossas casas, às vezes, estavam meio paradas, na inércia total. A Noite da Fraternidade, chegava lá para o dirigente e dizia, olha, neste sábado tal, nós viremos aqui. A Noite da Fraternidade será aqui, o orador é fulano, nós vamos... E o dirigente tinha que se engajar. Alguns, isso aconteceu, só deram a chave. Falou, pode usar. Sábado nós não usamos a casa, a chave está aqui. Fala com o nosso caseiro. Isso é atitude? Não, não é. O dirigente deve dizer, nós estaremos aqui todos juntos. Teremos o maior prazer em receber esse evento. Esse é o papel do dirigente. Mas alguma... eu deixo a chave, pode fazer. Eu falo com o caseiro. Não. Sem dizer que o evento foi uma beleza, teve exposição, teve música, teve a pequena menina, a garota Bianca, né? Ela e a professora dela de piano, na foto da esquerda. A professora foi lá e tocou, fez bonitas, peças eruditas, e serenata de chuva. Mas trouxe também a aluna que falou, foi atrás do piano e ela tocou. Vamos ver se acha um foto dela. A equipe que trabalhou aí na produção aí, de toda a montagem da exposição, os slides, e um vídeo de Julieta Kekia, né? Teve um vídeo da Julieta Kekia, que não está mais morando em Campinas, parece que em Brasília, né? A Julieta Kekia e o seu Kekia, o seu esposo, puxa, também são figuras que a gente lembra com um carinho muito grande, né? E ela mandou um vídeo no qual ela lembra o tempo das noites da fraternidade, ela faz alusão aos nomes de alguns companheiros muito
dedicados, né? Entre eles a nossa Terezinha Oliveira. E o Carlos de Paula, ao final, também foi falar em nome da USE Campineira. Ele lembrou que foi com muito pesar que ele teve que tomar essa decisão difícil de fechar a banca do livro espírita no Largo do Rosário. Quanto a ele, que era final de 2019, o Conselho Deliberativo da USE estava dividido, parte era a favor do fechamento, parte não. E ele, como presidente, teve que tomar essa decisão de fechar a banca para evitar prejuízos maiores. Então a banca foi fechada e ele lembra que um mês depois, ou questão de um mês, porque janeiro, fevereiro, março de 2020 nós entramos na pandemia. E aí a lei de isolamento social, né? Todos nós tivemos que ficar em casa, né? Não podia, com exceção de algumas categorias profissionais, a gente teve que ficar em casa para evitar a circulação do vírus da Covid-19. Período muito triste. Então, imaginem vocês a banca por 2 ou 3 anos ali no Largo do Rosário, sem público, e pagando taxas para a secretaria lá, a CETEC e tal, as taxas de licenciamento, que são mensais. Bom, a gente compreende. E para muitos, a medida foi acertada. Mas que essa banca floresça em outro lugar, então. Dentro de um shopping. Dentro das próprias casas espíritas. E que o Festival do Livro não pare. Aliás, o pessoal do Allan Kardec já está preparando o próximo Festival do Livro Espírita. Então, tá aí. Uma coisa vem e repõe a outra. Nós temos que lembrar que tudo é assim. As gerações virão, vão se repor. Eu também quero mostrar essa foto, quando nós lançamos o livro da USE, no Congresso de 2017. Esse material que a gente recolheu para produzir o livro, boa parte dele veio das casas espíritas. Muita coisa a gente coletou ouvindo os dirigentes espíritas. Eu, que também fui um dirigente, nos anos 80, 90, eu fui dirigente do Dias da Cruz, lá no Jardim Eulina. À época, Jardim Eulina era um bairro de periferia. Hoje não mais. Se você passar ali pela Anhanguera, a altura do quilômetro 102, 103, tem o Posto Garcia, ali já tem o McDonald's, se não me engano. Do lado oposto tem o Jockey Club de Campinas. Você vai observar o campo de treinamento da Ponte Preta, um deles. Depois vem uma área verde enorme. Tudo aquilo é terreno do Dias da Cruz, que deveria receber um hospital geriátrico, uma casa de repouso para idosos. Plano do Dr. Wilson Ferreira de Mello. A casa de repouso não veio, mas há lá uma clínica geriátrica, sim. Foi construída com a ajuda do consulado japonês no Brasil. Eu já não estava na diretoria nessa época, mas os amigos que lá estão no comando da instituição estão lá fazendo o melhor para que essa clínica atenda ali a população. Se não atender os idosos, atenda a população adulta, atenda crianças, mas que não deixe de atender, não é? Bom, eu estou indo já quase aqui para o final. Eu só quero terminar essa live de hoje, lembrando que tem mais fotos aqui, mas eu vou poupar vocês de mostrar muita foto hoje, tá? Porque a gente quer mesmo conversar também sobre outros assuntos doutrinários. Eu estou acompanhando muito que está na mídia, como espírita aqui na minha cidade, eu estou também participando da casa, que
chama-se Vandir Dias, que é, vamos dizer assim, uma casa que se inspirou no movimento assistencial Maria Rosa de Campinas, onde militava a nossa querida Vandir Justino Dias. A dama da caridade, mais conhecida também pela sopa do grameiro, que ela prodigalizava lá no bairro do Taquaral, e do lado havia uma pessoa que vendia grama, então ela distribuía sopa, vamos lá no grameiro, lá tem uma sopinha boa lá, matar a fome. Ainda levava um caldeirãozinho para casa. A sopa do grameiro, para vocês terem uma ideia, era questão assim, de 1.200 pratos por dia. E no fim de semana ainda tinha lanche para as crianças. E a obra continua. No Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa, Dona Vandir desencarnou, mas seu esposo Carlos Dias e a família dele continuam nesse projeto. E em Jaguariúna, onde eu estou, tem lá uma casa, Centro de Estudos Espíritas Vandir Dias. Eu estou lá. Inclusive, vamos fazer uma festa beneficente agora, sábado 26, no condomínio Ana Helena, uma festa julina, aquela banca típica de arroz doce, canjica, canjiquinha, tudo que se tem direito, para a gente chegar lá, gastar um pouco, né? Gastar um pouco, porque essa renda vai reverter na obra Vandir Dias de Jaguariúna. Tá bom? Que também faz um trabalho assistencial importante. Eu tenho observado, testemunhado mensalmente a distribuição de cestas básicas para mais de 20 famílias, de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse. No Natal tem a campanha do kit de Natal para crianças carentes, eu já participei, já apadrinhei algumas crianças. Então, trabalho social, caritativo, continua sendo feito. Na caridade moral e caridade espiritual. Caridade material também. A caridade material é essa. Você dá sopa hoje, o indivíduo tem fome. É verdade. Mas se você dá o evangelho, o indivíduo tem a sopa e no dia seguinte ele tem também a sua promoção espiritual. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Quem lembra? Pula fogueira, ioiô. Um balão vai subindo, vem caindo a garoa. O sol é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Mas não é isso que vai impedir nosso programa, nós vamos continuar com ele, sem parar. Porque a nossa proposta é levar uma mensagem de consolo. Eu não estou muito preocupado em converter, aliás, nunca estive, e nem deveria estar, preocupado em converter pessoas, fazer proselitismo. O espiritismo não vai ganhar multidões, não vai, a gente sabe disso. É uma doutrina para poucos. Poucos compreendem o alcance dessa doutrina. Mas o importante é que aqueles que a compreendem trabalhem e façam o barulho, a repercussão que essa doutrina merece. Porque muita gente, eu disse isso na última live, muita gente não aparece na pesquisa lá como espírita. Tanto é que nós caímos até na pesquisa para 1,8% da população é dado como espírita. Mas a multidão que vai ao centro também não aparece na pesquisa. Essa multidão que procura o espiritismo nas dores de barriga, quer dizer, nas horas das provações, dos lances críticos da existência, a pessoa vai lá. A minha esposa foi no último domingo no trabalho da instituição assistencial Batuíra. Lá, no penúltimo domingo de cada mês, né?
vai uma médium de Uberaba, chamada Ivanilde Teixeira, eu a conheço. Ela recebe uma entidade espiritual que se apresenta como Fritz. É o Dr. Fritz, inclusive falando com sotaque alemão, e diz que foi ele mesmo. Trabalhou na Segunda Guerra, morreu na Segunda Guerra. A Sheila era uma das suas ajudantes. Ele não entra muito nesse aspecto. Ele está lá mais é para trabalhar. E a Ivanilde, ela se recolhe, logo 7 da manhã, ela está recolhida na sala dela, ela incorpora o Dr. Fritz, vem com um avental, uma touca, assim, né? Prendendo os cabelos. Aí você já não vê mais a Ivanilde, ali está a figura de um homem. Um alemão, inclusive, meio duro, Dr. Fritz. E ele começa a percorrer, então, o grande salão lá do Batuíra, e ele usa agulhas de homeopatia. E vai uma equipe com ele, com uma bacia com água, algodão, e à medida que ele tira as agulhas são tiradas, são descartadas. Há médiums também ali o tempo todo colaborando para manter o padrão dos trabalhos, o padrão vibratório. A música, tem uma equipe que vai lá e liga os instrumentos, começa a tocar, cantar. Quando a música para, o Fritz fala, continua, não pare a música. Saí andando, amigo, eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos, quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Mas, voltando, é uma multidão. Tem dias que você não tem como estacionar lá. E é sempre aos domingos, né? Penúltimo domingo de cada mês. 800, 900, 1.100, 1.200, imagina. Pessoas que estão cada uma levando um problema. Às vezes o problema de um é físico, o outro, ele diz que não é físico, porque não aparece no corpo físico. Ele fala, mas eu ando dormindo mal, ansioso, deprimido. Aí detecta, a espiritualidade detecta ali um caso de obsessão, então encaminha para um departamento à parte. Mas tem aquele que está na cadeira de rodas, um câncer terminal, e vai lá e é atendido. Evita-se a morte? Não, nem sempre. Mas pode-se esclarecer o indivíduo sobre a morte? Sim. Pode-se dar um alívio à dor dele? Pode. Eu me lembro de um amigo de Itapira, ele era, não estou lembrando o nome, mas ele era da USE Regional de Itapira, aqui, onde está o Hospital Américo Bairral, né? Itapira. E ele falou, estou doente, assim, estou já desenganado pelos médicos. Devo ir lá no Dr. Fritz? Eu disse, não. Não há nada lá no Fritz que você não possa fazer na sua casa espírita. Padre Chico, se não me engano, é o nome da casa que ele frequentava, em Itapira. Não, os espíritos atuam em todos os lugares. Não precisa tomar agulhada lá. Isso fica para esse povo que não sabe nada de espiritismo e precisa da força do fenômeno. Fui operado, aí mostra o corte, como acontecia lá em Palmelo, ou com o Fritz lá do Dr. Edson, do Arigó. A faca entrava, um estilete. O Fritz de hoje já não usa instrumentos cortantes cirúrgicos, e porque poderia ter problemas com a vigilância sanitária ou com o conselho de medicina. Não pode, é curandeirismo. Então o Fritz de hoje se limita a dar umas espetadas e dar uns conselhos. Mas então, muitas pessoas vão nesse serviço, mas que ignoram tudo de espiritismo. Agora, o caso do meu amigo de Itapira,
infelizmente, não estou lembrando o nome. Se eu lembrar, eu coloco aí nos comentários, tá? Falei, não há nada que se faça lá que não possa ser feito aí na casa. Você também pode orar aí, a equipe de Bezerra de Menezes já atua, te dá um lenitivo, alguma coisa que mitigue a dor. Você já tem fé na vida futura, então seja forte. Ele não procurou o Fritz, não, desencarnou. Porque desencarnar todos vamos. Eu compadeci muito, e aí já indo para o final, com o caso da Preta Gil, né? Todos nós, o Brasil inteiro se comove, todo dia desencarnam pessoas. Algumas vezes a gente entra num clima mais sentimental, porque vê uma moça de 50 anos, cantora, etc., muito corajosa, muito destemida, aberta, defendeu bandeiras importantes. Então, a gente vê o pai, Gil. O amor é a gente é como um grão, tem que bandeiras irá. Lembra? Deus sabe a minha profissão, tem que elevar a minha caminhadura. Eu não sei tocar a música do Gil, não. O Gil é muito profundo. O Gil é muito melódico, muito musical. Eu mal toco as músicas do Gil. Claro, algumas a gente conhece e toca, mas essa do grão, o amor da gente é como um grão, tem que ser triturado para virar pão. Poxa, isso tem uma poesia profunda. E ele cantou isso com a Preta. Gil, que já perdeu um filho também, o Pedro, quando tinha 15 anos, tocava bateria já na banda do Gil. Então a gente vê os artistas, nem eles são poupados das dores, da separação de um filho. Não. Mas o que é bom no Gil é que ele não nega o Criador. Não é um ateu, é um artista que sabe, compreende a grandeza de Deus. Desde que eu ouvia ele cantando, começou a circular o expresso 2222, que parti direto de Bom Sucesso, para depois. Eu me lembro que o último verso ele fala que o Cristo ainda é o mesmo como foi visto, subindo ao céu, no céu de novo. De vez em quando a emoção me pega. Mas deixa o caso do Gil agora um pouco. Quinta-feira passada, quer dizer, uma semana, uma amiga minha do curso de espanhol, a gente faz um curso de espanhol aqui na cidade, e ela falou, seu Rubens, estou triste, há 10 dias atrás perdi um primo. É uma família, da minha tia tem 9 filhos. O caçula, o mais novo, morreu no último fim de semana de um acidente de motocicleta em Serra Negra. A cidade estava até consternada, o assunto repercute muito em cidade pequena como essa aqui. Eu não estava sabendo, eu falei, triste, tá. E como está a mãe? Ela está inconsolável. A família entrou em pânico, a família dos meus primos. E a minha também. Nós estamos assim, não sabemos o que fazer. Aí eu me lembrei que essa minha amiga, Roseli, ela até permite que eu fale isso aqui. Ela é muito católica. Porque às vezes ela me pergunta coisa de espiritismo e só para saber, não que ela queira se converter. Ela é católica, inclusive quando tem quermesse, missa, ela tem tudo. E eu falei, puxa vida, avise essa mãe, como é que ela chama? Dona Márcia. Avise, abrace ela e diga, tia, a vida continua. O jovem tal, parece que é Rodrigo, o Ricardo, ele vive. Preste atenção nos seus sonhos, tia. Ele vai dar um alô, mostrando que a vida prossegue além do túmulo. Ninguém morre. Não, não, seu Rubens. Não, é o Espírito Santo é que vai determinar. E isso não, o padre... Tá bem, tá bem.
Silenciei. Mas aí na saída do curso, dá uma carona, eu te levo, tal. No carro ela perguntou, o que é o purgatório para vocês espíritas? Purgatório é uma área consciencial. Eu falei, é uma coisa de consciência. O espírito, quando deixa o corpo, ele leva o seu patrimônio consigo mesmo. São as suas lembranças do que ele fez na vida, que ele acaba de deixar. Se as suas ações são boas, se a sua semeadura é boa, ele vai se regozijar, dizer, graças a Deus, estou saindo de um combate no qual eu prestei todo o meu esforço para o bem. Agora, a maioria de nós sai desse mundo com mãos vazias, chega no mundo espiritual, entra na fase da choradeira, né? Do remorso. Ai, é a morte. A morte me pegou desprevenido. Eu não sabia que era assim, eu não imaginava que seria assim. E eu fui pego sem avisar. E agora? É o que a gente vê nas reuniões mediúnicas. Então, meu amigo, você viveu pelo corpo. Então, você, tudo que podia usufruir de uma vida corporal, você fez. Então, terminando, meus amigos, é isso. Aí eu disse, então isso é purgatório. Você sabe o que é o limbo? Ela falou, não. Eu falei, então, estude mais a religião que você professa. Ou então leia lá no Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno. Você vai ver. Limbo. Limbo é uma região do espaço, do mundo espiritual, que a igreja diz que é um lugar para receber as crianças. Aquelas que desencarnam aqui na Terra, ainda em tenra idade, como crianças, bebês, e que vai ser delas? Elas vão para o céu ou vão para o inferno? Não fizeram mal, mas também não fizeram bem. Então elas ficam ali nesse lugarzinho até virar anjinho. O Espiritismo tem outra versão para isso. Qual? Então, se você vê uma criança, ali você tem uma criança, mas quem anima aquela criança é um espírito. O espírito não nasceu hoje. Ele está, na estrada há muito tempo. Já acumulou experiências muitas. Essa experiência foi curta, mas pode ser para um fim útil. Ou para ela mesma, ou para os pais. Ela pode voltar logo em seguida. Ou então não. Foi só uma reencarnação rápida, expiatória, e ela, no mundo espiritual, vai, de novo, retomar a lembrança de quem ela é, de quem ela foi, uma consciência psicológica da sua individualidade, inclusive volta para a família e fala, olha, não me esperem um bebê aqui, mas eu sou fulano que reencarnou e foi seu filho, desencarnou com 1 ano e meio. Tem muita coisa para estudar, né? Por isso a gente continua estudando Allan Kardec. Por isso a gente continua estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está bem arrebentado, de tanto folhear. Mas eu gosto desse aqui. Então, meus amigos, por hoje é tudo. A gente termina cantando mais uma música pela paz. Vamos lá? Isso aí, amigos. Ficamos assim, então. Até o próximo programa, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero. Até lá. Tchau.